O real significado do arcano 1, o mago. Nós sabemos que no decorrer da história, esse arcano sofreu diversas modificações justamente com a evolução e a propagação do tarô. Quando falarmos dos primórdios desse arcano, como por exemplo no tarô de Marsella, que está entre 1750 e 1850, nós podemos analisar um arcano simples, não trazendo nenhum atributo à magia, feitiçaria ou alquimia. Era simplesmente um artesão. Também vale lembrar que muitas histórias são faladas sobre esse arcano, que o mago, na verdade, ou o artesão, ele é o imperador antes de ser o imperador, ainda na sua juventude, ainda criando as possibilidades que aconteceriam em sua vida. E só depois que grandes ocultistas na nossa história começaram a trabalhar e a produzir tarô, como Crowley, Taylor, Papus ou Wright, nós tivemos a grande evolução desse arcano, trazendo simbolismos, como vocês podem ver aqui no tarô White, que traz toda uma simbologia de magia. Símbolo do infinito, cálice, punhal, varinha de magia, enfim, pentagrama, que são coisas que no decorrer da história vieram sofrendo modificações. E muitas vezes, quando vamos fazer a tiragem do tarô e cai esse arcano, fica sempre uma dúvida, porque tem muita gente que traz os seus significados pensados dentro da magia, como, por exemplo, hora de despertar sua espiritualidade, um bom momento para você trabalhar os seus aspectos de magia, a união dos 4 elementos, enfim. O que vale lembrar é que nenhum desses significados está errado. Na verdade, quando trouxermos a simbologia, quando fica oficializado essa união do tarô, que antes, como eu sempre estou falando aqui no vídeo de vocês, como sempre o tarô, antes dele ser tarô, ele era um jogo, e depois que ele foi utilizado como oráculo, então, a partir desse momento, todos os tipos de simbologia, de magia, enfim, são muito válidos. Então, nós podemos sim associar o arcano do mago como algo relacionado aos 4 elementos, o magista em contato com o universo, quando ele tem a mão erguida e a outra mão na mesa, enfim. Mas também é muito importante lembrarmos de momentos da história onde o mago era só o artesão. Porque quando pensarmos nesse significado dele antes e dele depois, nós conseguimos trazer uma simbologia, um arquétipo muito real e muito fiel ao que o arcano do mago realmente quer nos dizer na hora da tiragem. Então, por exemplo, quando formos falar dele ainda como artesão, nós podemos pegar atributos como criatividade, manuseio, entendimento, ter a possibilidade de criar novas situações, ter a ideia de ser responsável pelas atitudes. Você é responsável por mudar o seu destino. Você tem o poder nas suas mãos, já pensando que ele é um artesão, de fazer as coisas acontecerem. Mas aí o significado começou a ficar muito mais profundo quando chegamos num princípio que no tarô de Marsella nós conseguimos entender muito bem. Olhem para a mesa. Nós temos 3 pernas na mesa, aqui, e tá faltando uma perna. Fica lógico que a mesa cairia. Aí tem aqui a perna do mago. O que isso traz na simbologia pra gente? Que independente de tudo que esteja sendo feito na vida, a 4ª perna, que no caso é a perna do mago, mostra a sua responsabilidade nas coisas que serão executadas. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que exista uma energia super favorável, que mesmo que os caminhos estejam abertos, que tudo esteja positivo, existe a possibilidade, sim, desde que também tenha a atitude, no caso do consulente. Então, essa 4ª perna da mesa sendo a perna do mago,
traz muito esse simbolismo de algo realmente dando certo, mas que precisa da atitude do próprio indivíduo para que isso aconteça. E a partir desses outros aspectos, como o mago, mesmo ele na sua fase artesão, ele tem vários elementos na sua mesa, esses mesmos elementos foram resgatados e associados com as práticas de magia, principalmente ocultistas e magia cerimonial, na qual temos a taça representando o elemento água, nós temos o pentagrama ou moedas representando o elemento terra, o bastão que faz a magia ou que direciona a energia representando o elemento fogo e a faca ou punhal representando o elemento ar, como vocês podem ver mesmo aqui no tarô de Marsella, toda essa representatividade. Nós temos alguns copos, temos algumas moedas aqui presentes, o punhal, o bastão na mão do mago. E aí, quando pegamos um tarô que já, por exemplo, esse, que é de 1909, que já tem mais simbologias, mais aspectos de magia, nós conseguimos ver claramente aqui o quê? Um altar de magia, um altar cerimonial de bruxaria ou de feitiçaria. Então o mago, apesar de ser um arcano muito simples de ser interpretado, principalmente quando temos as suas palavras-chave, como por exemplo, início, recomeço, novas possibilidades, novos caminhos, novo amor, novo trabalho, sempre associando o arcano do mago como algo novo, ou a grande palavra-chave início, nós conseguimos também trazer atributos relacionados ao consulente de acordo com os 4 elementos. Então, quando o arcano do mago cai na nossa tiragem, nós podemos, a partir dali, fazer vários braços, podendo pensar nas possibilidades que podemos tirar com outras cartas para esse consulente. Caiu o arcano do mago, como ele representa início, mas não é o início certo, porque até então ele só está falando de início, e ele tem a união dos 4 elementos. Aí eu te pergunto, início no quê? Em qual aspecto da vida? Que aí fica muito mais explicado quando tirarmos, por exemplo, o arcano do mago com um outro arcano. Então, por exemplo, vamos supor que aqui na tiragem caiu o arcano do mago. Aí na sequência veio um outro arcano. Aí aqui eu vou mostrando para vocês, aqui está sendo o 4 de ouros. Só pelo fato de ser um arcano de ouros, eu já entendo que são coisas relacionadas à prosperidade, aos aspectos materiais, a tudo aquilo que é conquistado pelo consulente. Então, o mago veio aqui caindo, mostrando que alguma coisa nova está começando, associado aos seus aspectos materiais. Vamos supor que viesse um outro arcano na sequência. Por exemplo, veio aqui o mago e veio aqui 10 de espadas. Não estou nem me aprofundando aqui nos significados dos arcanos menores, só dando uma ideia relacionado aos naipes que estão caindo. Então, o mago mais espadas representa o mago no elemento ar, ou seja, o mago relacionado aos pensamentos, o mago relacionado à lógica, à criatividade, ao raciocínio e aquilo que está sendo planejado. Então, quando vamos seguindo por esses aspectos entre os arcanos, nós conseguimos trazer vários atributos, vários significados, justamente pensando no arcano do mago. Ele é um arcano muito versátil e consegue trazer toda a sua influência, todos os seus aspectos em qualquer área da vida. E ainda vale lembrar que existe o significado dele invertido, que aí já vai representar toda a oposição do que o mago traz. Como, por exemplo, aqui eu estou trazendo o tarô Golden, o tarô do ano 2000, que também já vem trazendo todo esse aspecto de magia, ó, como ele está bem nítido. Então, assim, ele no seu sentido em pezinho, assim, bonitinho, ele vai representar o quê? Início, começo, novas possibilidades, novas oportunidades, o despertar da criatividade,
a inocência de uma criança, de um jovem, que vai e faz as coisas acontecerem sem medo, sem receio. Porém, quando eu inverto essa carta, se na minha tiragem caiu invertido, eu já penso em todas as oposições, como, por exemplo, falta de criatividade, falta de iniciativa, de repente essa falta de iniciativa eu também associo a uma acomodação, e ao mesmo tempo, como eu estou falando do mago, que é um arcano jovem, e tem toda essa ideia de vou fazer sem medo, pode também ser associado à imaturidade e danos causados por causa dessa imaturidade. Então, esse arcano, o arcano do mago, ele que abre, né, as nossas cartas, o nosso deck de tarô, fica muito claro que é um arcano muito versátil e ele pode representar qualquer coisa. Sempre pense nesse significado. Tem o mago? É início. Início em quê? Esse em quê me dá a necessidade de trazer um outro arcano na sequência para identificar onde será esse início. Exceto se o consulente já estiver fazendo uma pergunta muito específica, como por exemplo, o meu consulente perguntou sobre o amor. Então ele fala, como que está a questão do amor? Como que está as minhas possibilidades no amor? Caio Mago, novo amor no seu caminho. Ah, é sobre trabalho, novo trabalho a caminho. É sobre, de repente, uma mudança de emprego, novas possibilidades, de repente, uma oportunidade de crescimento. Sempre associando ao início, algo novo acontecendo na vida do consulente. Mas claro, se de repente você está fazendo uma tiragem geral e cai o arcano do mago, aí eu sugiro que tirem um outro arcano para saber em qual aspecto. Vamos supor, eu fiz a tiragem de um arcano, para ver um geral do consulente. Cai o mago, aí eu posso falar que esse consulente está no período de início de possibilidades, está vivenciando um período de criatividade, desejando começar algo novo, desejando fazer alguma coisa diferente da vida, colocar as ideias em prática. Aí eu posso tanto perguntar para o consulente no que ele está planejando, eu posso pegar um outro arcano e ver qual seria esse significado, ou em que área da vida esse consulente estaria fazendo essa mudança. Estou procurando aqui só mais um outro arcano, aqui de um outro naipe, aqui, perfeito. Veio aqui um mago e veio, de repente, um naipe de paus. O que eu entendo nesse aspecto? Não estou focando no significado do paus, desse arcano, só para trazer a ideia do mago com os naipes, já que ele tem vários naipes aqui reunidos em sua mesa. Então, o mago mais paus representa novas possibilidades de trabalho, novas possibilidades de desenvolver, de ação, de atitudes. Então é um recomeço que vai acontecer imediato. Aí se eu fosse trazer o significado desse arcano, eu estou falando do 9 de paus. Veja que é uma pessoa encostada, parece estar cansado, parece estar cansado até através de uma longa jornada. Então, se eu trago o mago com esse arcano, falando do seu significado, é necessário o consulente iniciar novas coisas na vida, realizar novos projetos, tomar novas decisões para que essa situação, principalmente no trabalho, pare de ser um sofrimento, pare de ser um fardo ou um peso. Bem simples, bem direto, só para trazer para você a ideia do arcano 1, o mago. Bom, então só para concluirmos o nosso conceito sobre o mago, ele sempre vai representar início, novos começos, novas possibilidades, novas situações na vida. Como ele tem os 4 elementos presentes, então o que eu faço? Eu associo a que elemento ele está vibrando, através de uma segunda carta, ou, de repente, associado ao que o consulente me perguntou. Se ele vem invertido no seu aspecto negativo, é falta de iniciativa, falta de atitude ou imaturidade que pode gerar danos. Pensando no sentido geral do arcano 1, o mago,
Ele traz claramente a ideia de criatividade, colocar as coisas em práticas e não ter medo dos inícios. Sempre tem que ser dado um passo para que as coisas aconteçam. Gostou dessa aula? Me siga aqui no meu canal do YouTube e me siga também nas redes sociais, no @Fernando Lonan, no Instagram e no TikTok, Fernando Lonan no Facebook. Curta, compartilhe esse vídeo para que muito mais gente possa aproveitar esse mundo maravilhoso do tarô, que sempre é uma satisfação estar aqui com você, te dando essas aulas para que você também faça parte dessa grande jornada do tarô. Um grande beijo e até o próximo encontro.